Olá pessoal, tudo bom? É uma alegria enorme estar aqui com vocês novamente. A gente continua nesses nossos encontros e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que algumas pessoas mandaram para mim, têm mandado perguntas já faz até algum tempo. Eu estou até, de certa forma, devendo esse feedback mais geral já há algum tempo, que é o seguinte: como elaborar o planejamento mesmo sem ter experiência em obra, né? Aí no caso sim, obra de edificação, mas tem outros tipos de obra também. Mas antes eu queria que você comentasse aí se você está ouvindo legal, se não está cortando, né? Se o áudio está ok, tá certo? Que aí eu vou desenvolvendo aqui, andando aqui com conteúdo e qualquer coisa a gente faz um ajuste, tá certo? Mas comenta aí. Diz aí pra gente de onde você é, vamos fazer aquele aquecimento, tá certo? Comenta aí de onde você é, até para outras pessoas de repente verem que tem gente perto, né? Ou que, ao contrário, nós estamos muito espalhados. Se você está escutando legal e assim por diante, tá joia? Vai comentando aí e enquanto isso eu vou explicando o objetivo dessa conversa, né? Esse nosso encontro. O tema é o seguinte: como elaborar o planejamento mesmo sem experiência em obra, tá? E aí, eu queria trocar umas ideias com você, porque essa é uma situação razoavelmente comum, obviamente mais comum para quem está começando a carreira, quem está saindo da faculdade ou está na faculdade, mas também para profissionais que estão, por exemplo, acostumados a outra atividade ou outra tipologia de obra. Por exemplo, a primeira vez que eu fui me envolver com a obra do aeroporto, como eu estava dizendo, foi a primeira vez. Então tinha várias características e especificidades na obra de um aeroporto que não tem numa obra de um edifício, digamos, residencial ou comercial, né? Primeira vez que eu fui atuar com um shopping center também, tinha especificidade no shopping center. A primeira vez que eu fui atuar com a estação de tratamento de água também, né? Então, toda a vida não, né? Mas assim, cada um de todos nós temos as nossas primeira vez, tá certo? Então, primeira vez para aquele tipo de obra que eu estou planejando, por exemplo, ou que eu vou executar, tá certo? Então, eu tinha já recebido de vez em quando, e aí eu achei bacana a gente criar e ter esse bate-papo, para não ficar só nas respostas pontuais, porque de repente eu respondi para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, mas puxa, pode ter um leque muito maior de pessoas que podem se beneficiar com essa troca de ideias, e até para quem eu já respondi, respondendo por texto, não é a mesma coisa, né, nesse nosso bate-papo. Tá joia? Então vamos lá. Como elaborar o planejamento mesmo sem experiência de obra, de edificação ou não, né, de estrada e assim por diante. Bem, vamos lá. Primeiro passo, primeiro ponto. Você pode até não ter a experiência de obra ou experiência daquele tipo de obra. Isso é contornável, digamos assim, né? E nem é tão difícil de contornar. É até razoavelmente fácil contornar essa situação. Só que o primeiro passo para contornar essa situação é algo que depende só de você, que é se dedicar e muito a dominar as técnicas de planejamento. Então, assim, você não ter experiência em obra ou não ter experiência naquele tipo de obra, vá lá, é resolvível. Mas você não dominar a técnica de planejamento, aí não dá, meu amigo. Juntar essas duas coisas, eu não tenho experiência de obra, eu não domino técnica de planejamento, amigo. Aí, meu amigo, tá complicado, né? Aí não tem condição. Então, você tem que dominar essas técnicas, só depende de você. Que técnicas? Caminho crítico, né? E olha que caminho crítico tem mais coisa envolvida do que às vezes você vê em uma aula de faculdade ou que às vezes a gente vê em alguns livros, tem por aí que às vezes dá um capítulo, né, um tópico de um capítulo falando de caminho crítico, é bem mais amplo do que isso. Linha de balanço, que não é só para o pessoal de edificação, não é só para o pessoal de estradas, então aplica em muitas coisas. E na hora que você entende a lógica da linha de balanço, você domina, você consegue aplicar essa lógica a situações que não são tão repetitivas, mas que a lógica no sentido de otimizar equipes, ver o fluxo, alocar
a sequência de execução, o período de execução no momento mais adequado, tudo isso continua sendo aplicado, tá certo? E análise de desempenho, inclusive análise do cronograma, análise da própria programação, análise do próprio planejamento. Esse planejamento faz sentido? Ele é factível? Ele é factível com relação à mobilização de pessoal, fluxo de caixa, contratação de terceiros, compra de materiais, né? E por aí vai, tá certo? Ele é factível com relação às intempéries que historicamente ocorrem naquele período ou naqueles períodos ao longo da obra. Tudo isso tem que ser criticado. E aí, como eu falei, o ponto 1 tem que se dedicar. Você tem que se dedicar e você tem que dominar. Poxa, Alex, mas como é que agora eu vou dominar isso? Calma. Não criemos pânico. Primeiro ponto. Tem conteúdo que você pode pegar de graça. Então, ó, dá uma olhada aí. Eu vou mostrar aqui para você. Nós temos aqui no nosso canal. Deixa eu só localizar aqui e botar para você. Um curso gratuito com 19 aulas sobre caminho crítico, já no MS Project. Esse curso, esse mini curso, né, tem conteúdo que eu diria que você não encontra facilmente. Então, ele é razoavelmente rápido, porque a ideia que eu montei esse curso, mini curso, foi para que ele fosse super focado, super prático, né? Que você pudesse inclusive fazer os exemplos que estão no mini curso e que não tomasse muito seu tempo. Saquei, entendi. E até depois fazer de novo, repetir e tal, para você botar esse mão na massa. E quando você estiver numa situação de aplicar na prática, você poder voltar aqui e recorrer a esse curso, tá certo? Então vale a pena você dar uma olhadinha nesse curso para absorver e, como eu disse, já é gratuito, né? Outra coisa, né? Nós temos conteúdos. Ah, sim, aliás, deixa eu lembrar, nós estamos agora final de outubro e vamos entrar agora em novembro, que é o mês de promoção, o mês da Black Friday e tal. E nós também aqui da Formação Plena, a gente está discutindo, até brigando para conseguir uma condição ultra mega muito bacana mesmo, especial, e eu estou falando mesmo de preço, né? Você que já acompanha a gente há mais tempo sabe que nós temos um curso chamado Master em Planejamento e Controle de Obras, e o Master em Planejamento e Controle de Obras aborda uma quantidade enorme de assuntos, técnicas de planejamento, mas não só planejamento, controle, análise de desempenho, etc, tá certo? E aí você vai ver conteúdos como esse aqui que eu estou te mostrando, que é a linha de balanço, utilizando o caso real de um edifício, onde você vai ver o orçamento, vai ver as composições, vai ver o projeto, como é que a gente discutiu a composição dos pacotes e equipes. E aí eu estou dando esse exemplo, mas na verdade em vários outros contextos tem muitos casos reais discutidos ao longo do Master, né? E aí, como a gente está falando aqui em dominar técnicas, eu não posso deixar de sugerir para você olha aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente deixou o link para você poder entrar num grupo especial de WhatsApp que a gente criou. Esse grupo de WhatsApp não vai ficar te perturbando, só vai mandar algumas informações necessárias para você entender o que é que tem dentro do Master com mais calma, para você decidir, e também te apresentar, quando chegar lá na nossa data de Black Friday, a condição que nós estamos brigando para ser uma condição muito legal em termos de preço mesmo, você ter todo o benefício do Master, só que com um preço bem mais reduzido, tá certo? Então, vamos lá, voltando ao assunto. Domine. Ah, Alex, eu não vou fazer o curso com vocês. Não importa, faça cursos. Como eu falei, a gente tem esses conteúdos gratuitos. No canal tem muito mais. Eu falei desse curso, mini curso de linha de balanço, super focado e até profundo, apesar de ser um curso rápido. Mas tem muito conteúdo aí para você, de várias coisas, não só planejamento e controle de obras, tem análise de desempenho, tem orçamento, análise de custo, custo indireto, BIM nas mais diversos aspectos, BIM 3D, 4D, 5D, tá certo? Então tem conteúdo dado aí. Volta ao que eu falei. Só depende de você, tá certo? Você não ter experiência prática na obra não é o impeditivo. Agora, você não dominar as técnicas de planejamento e controle, lembra que o assunto hoje é planejamento? Você não dominar as técnicas de planejamento e controle, aí é impeditivo, tá certo? Então,
Se organiza aí, vai atrás, arruma os teus horários, os teus tempos e tal. Tá joia? Show de bola. Ponto 2. Para você conseguir elaborar o planejamento mesmo sem ter experiência. Você precisa exercitar casos práticos e reais. Né? Então, assim, o nosso curso de caminho crítico, ele focou no caminho crítico, na técnica, tá certo? Então, por exemplo, não tem necessariamente lá, exatamente lá, um exercício de construção de uma casa, não é isso. Né? Ele está focado na técnica. Quem já conhece a gente acompanha, né? Comenta aí se você conhece. A gente, nos nossos cursos normais, digamos assim, a gente procura trazer sempre casos práticos e principalmente casos reais, de obras reais, né? Então, de novo, eu vou sugerir que você entre no grupo de WhatsApp para ver essa oportunidade do Master, mas procure exercitar casos práticos reais. Você pode exercitar isso através de cursos, como o que eu falei, e você pode exercitar isso através de tentar fazer um estágio, né, para quem ainda é estudante e tal. Aí pega os conhecimentos que você já absorveu e vai aplicando, mostrando, discutindo, trocando ideia, tanto com o pessoal da obra, o seu chefe na obra, o seu engenheiro, como seus professores e tal, etc, né? Quem está no Master, a gente inclusive tem uma série de mentoria chamado Obras Reais, né? A gente chama como é que chama? Oh, meu Deus, temporada, né? Nós estamos na primeira temporada, seguindo os episódios de obras reais, inclusive obras reais dos alunos. Os alunos trazem a sua obra, mostram, explicam e tal, não sei o quê, suas dificuldades, e a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então, é esse bate-bola que eu digo que você precisa exercitar casos práticos e reais e trocar ideias, né? Não necessariamente comigo, mas trocar ideias com o pessoal lá da construtora da obra ou seus professores, tá certo? E quem está conosco aí acaba trocando ideia entre nós e comigo, né? Conosco eu digo quem é aluno do Master em Planejamento e Controle de Obras. Então você precisa se dedicar muito e dominar as técnicas de planejamento, e 2, exercitar casos práticos e reais para colocar isso, né? Internalizar mesmo isso aí, tá joia? O passo 3 é um passo já que precisa dessas duas anteriores, é um passo mais avançado. Para você elaborar o planejamento, mesmo sem ter experiência naquele tipo de obra ou em qualquer obra, agora que você já domina as técnicas e exercitou situações reais, mesmo que você não tenha vivido essas situações, mas você pegou dados delas e exercitou e trabalhou, agora você precisa ou criar, que é mais difícil, ou aprender uma metodologia, ou seja, um passo a passo que possa ser seguido, permitindo que você faça as perguntas certas à equipe da obra. Porque, deixa eu explicar o que aconteceu quando eu fui trabalhar no meu primeiro aeroporto. Eu já tinha muita experiência com outros tipos de obra e, modéstia à parte, eu acho que eu domino bem as técnicas de planejamento, tá certo? Então, quando eu fui trabalhar no primeiro aeroporto, que eu aceitei esse desafio, eu tinha uma sequência de montagem do planejamento, e eu sabia, para cada etapa dessa sequência, que informações eu precisava. Então essas informações viravam perguntas para o arquiteto que estava acompanhando, para os engenheiros de produção, engenheiros de sala técnica, etc., que estavam lá na obra do aeroporto. Então eu saía discutindo com eles, né? Olhava os projetos, planilhas e tal, pegava aquilo ali, montava as perguntas baseado nas informações que eu precisava, ou formuláriozinhos, né? Tem casos até que em alguns casos a gente monta um formulário, organiza e discute os dados já para ficar mais organizado. E aí vai levantando os dados e montando, apresentando, levantando dados, montando e apresentando, entendeu? Então, ou você cria, vamos lá, passo 3, né? Ou você cria, que obviamente dá um pouco mais de trabalho, mas nada impede que você faça isso, ou você aprende uma metodologia que já existe, né? Que é o que a gente faz lá no curso do Master, que ele é todo passo a passo também. Mas aí você pode ir atrás de metodologia de empresas de consultoria, de repente você estagia na empresa de consultoria, você faz outros cursos, mas como eu falei, tem que ser cursos que tenham um processo metodológico e não só mostrando como é que usa a ferramenta ou o que é uma técnica, as coisas todas soltas e você vai encaixar. Bem, aí seria você criar, você cria o encaixe, que foi o que eu fiz há décadas atrás, criei o meu encaixe e montei a minha metodologia. Aí você precisa ou aprender uma ou desenvolver a sua. Tá certo? Beleza. Além disso, e de uma forma especial hoje, precisa-se também dominar a organização do fluxo de produção e fluxo logístico. Então você precisa entender de suprimentos e de informações, né?
que são necessárias para a obra andar, né? E aí também, na hora que você cria a metodologia ou aprende uma, nessa metodologia vai ter um momento em que vai se discutir a logística, seja a logística de suprimento de material, seja a logística de contratação de equipe, né? Equalização da demanda dessas equipes para não se bater, nem, né, ter picos demais e vales demais, né? O que mais? Você poder organizar também o fluxo de detalhes de informação ou necessidade de informações de projetos, porque quase sempre, eu preciso de informações complementares, ou eu tenho projetos incompletos ou que ainda vão ser detalhados. Então eu preciso montar de repente um cronograma que atualize isso aí também, né? Então dentro dessa metodologia como essa que eu criei, tem um momento em que eu vou discutir, depois que eu validei alguns outros detalhes, né? Ou você validou, aí você vai montar agora o fluxo ou o cronograma, digamos, de suprimentos de materiais, o cronograma de contratação de pessoal e assim por diante, tá certo? Então esse é o quarto passo para a gente poder elaborar o planejamento mesmo de uma obra, de uma tipologia que eu não conheço. O quinto passo é conhecer os pontos críticos de risco. Então a gente precisa entender que existem esses pontos críticos de risco e até interagir com o pessoal da obra, o pessoal da empresa, da sala técnica, os projetistas e tal, dependendo de cada caso, e você sair mapeando esses pontos de risco, já que você já agora sabe que eles existem. Por exemplo, riscos de custo. Eu tenho insumos ou equipamentos dolarizados, né? Porque aí isso afeta muito o custo. Eu tenho uma situação de oferta versus demanda de algum tipo de material, né? Ou seja, eu estou pedindo no projeto tem um material muito específico e aí a oferta dele é limitada, né? E talvez atrelada ao câmbio. Por exemplo, a gente teve uma obra que a gente acompanhou que tinha uma estrutura amadeirada gigantesca e era um trabalho, uma produção de uma empresa na Itália. Então, oferta-demanda complicada e ainda tinha dolarização, né? Porque tinha um câmbio para comprar. Tá joia? Então, são pontos de risco, né? E a própria inflação. E aí é um ponto também que eu quero chamar a atenção para vocês. Comenta aí se você, nas suas obras, nas obras aí da empresa que você trabalha, se você está sentindo duas situações. Uma, dificuldade de aquisição de material, né? Disponibilidade de oferta de material. E a outra, aumento de custo. Comenta aí. Porque nas minhas obras eu estou sentindo isso, né? E existe todo um cenário macroeconômico aí que está apontando também para isso e que talvez até aumente. Então, eu já estou dizendo isso para você que já é um profissional mais experiente, eu trabalho na área de custo e tal. Vocês têm que dar uma pensada e analisar como é que vocês vão ponderar eventual aumento de inflação nossa, né, do INCC, nas obras que você está orçando hoje, que ainda vai começar a fazer, que você vai lançar, o que você vai executar mês que vem, ano que vem, etc. Tá certo? Então, só um parêntese aí para a gente falar sobre isso. Outro ponto crítico de risco é o próprio risco de suprimento. Porque eu posso ter atraso do fornecedor, eu posso ter fornecedor que trocou o material ou mandou o material incompleto, né? E aí vale a pena verificar se na empresa a gente tem um histórico do fornecedor. E aí você pergunta, mesmo que não seja uma obra que você está acostumado a fazer, você tenta ver quais são os fornecedores. Você não fez o planejamento de suprimentos, lembra? Agora vamos ver quem são normalmente esses fornecedores, como é o histórico deles, né? Aí o cara diz, não, esse fornecedor mais ou menos assim, não, esse fornecedor é a primeira vez que a gente vai trabalhar com ele. Se é a primeira vez, então eu já vou ponderar no meu cronograma, do lado do fornecimento, que eu talvez esteja correndo um risco maior, porque eu não tenho experiência com ele, então tem que ter uma margem de segurança, né? Uma margem de gerenciamento de risco maior, tá certo? Risco de falta de operários, né? Que a gente até comentou antes. Risco de qualidade com relação ao atendimento de requisito técnico, né? Atendimento das instruções de trabalho, etc. Então, eu tenho que estar atento à questão desses riscos de qualidade, porque isso pode comprometer minha programação. E riscos mesmo de performance, ou seja, riscos de desempenho. O que seria um risco de desempenho? Eu planejei uma certa velocidade de execução. Essa velocidade pode ser menor ou maior, né? Por exemplo, eu tinha uma estimativa de produtividade dos operários. Ela pode ser maior ou menor. Eu tinha uma estimativa de mobilização dos terceirizados. Ela pode demorar mais ou menos, né?
as próprias equipes ou equipamentos, né, conjunto aí dos terceirizados, pode também ir no ritmo maior ou menor. Então, esse risco de performance ele existe. Então, olha só fazendo uma revisão rápida para a gente pegar o ponto. Pontos críticos de quais são os pontos críticos de riscos que existem no meu cronograma e que eu preciso tê-los em mente, trabalhá-los na hora que eu for elaborar um planejamento, mesmo que eu não tenha experiência nesse tipo de obra. 1. Risco de custo. 2. Risco de suprimentos. 3. Risco de fluxo de caixa, né? Porque eu tenho que saber se a velocidade do meu cronograma está de acordo com a disponibilidade de caixa, né? A estruturação do funding, a estruturação financeira da obra. Então, 3. Risco de caixa. 4. Risco de falta de operários. 5. Risco de qualidade. 6. Risco de performance. Então, se eu conseguir trabalhar esses 6 riscos, mesmo que eu não tenha experiência naquele tipo de obra, eu vou começar a levantar questões e entender coisas que, de repente, até o pessoal que tem experiência diz assim, ixi, é mesmo, não tinha me lembrado disso. Aí eles começam até a ter uma percepção sua diferente. Poxa, o cara, ele é bom, viu? Ela entende. Olha aí, ela levantou isso, ela entende. Né? Até parece que você tem muito tempo de experiência. Mas por quê? Porque essa sua análise metodológica equipara você a quem tem experiência prática. É lógico que à medida que você pegar cada vez mais experiência prática, aí sim, você vai ser o expert, você vai ser a expert no planejamento desse tipo de obra e a galera vai começar a te chamar. Né? Eu não tenho, Alex, hábito ainda, eu tô começando agora, não tenho hábito de planejar prédio ou de planejar casa e tal. Segue esse espaço que eu estou dizendo, e você vai começar bem. E logo você vai começar a ser a referência. Rapaz, chama fulano, que fulano entende. Chama aquela engenheira, porque ela entende. Chama aquele engenheiro, porque ele entende. Tá certo? Você vai começar a virar referência. E vai começar a assimilar as coisas muito mais rápido. Ok? Então, você precisa conhecer esses pontos de risco. E você precisa dominar pelo menos uma técnica básica, que eu vou chamar de básica, mas ela é assim... Poxa, ela é fundamental no sentido de que não pode deixar passar. Você tem que realmente dominar. Você tem que dominar uma técnica básica de gerenciamento de risco, uma técnica fundamental de gerenciamento de risco, uma técnica imprescindível de gerenciamento de risco focada na proteção de cronograma. Então você tem que aprender isso aí. Inclusive, se você der uma olhadinha no nosso canal, deve ter alguma das aulas ao vivo, como proteger seu cronograma. Eu acho que ela ainda está disponível, porque tem algumas que a gente tira, porque senão fica tanto conteúdo que até para você achar e estudar fica ruim. Mas tem uma aula nossa que é como proteger o seu cronograma. É exatamente analisando essas questões do risco, focado no cronograma e como proteger. Né? Como você monta o cronograma para aguentar problemas. E isso é fundamental. E de novo, você deve dominar e trabalhar nisso e montar o seu plano nisso, ou seja, dessa forma, protegendo o cronograma, mesmo que você não tenha experiência de obra, tá certo? Então você precisa ter esse conhecimento. Observe que tudo que eu falei depende principalmente mais de você do que da experiência em si. Na verdade, tudo que eu falei, a experiência em si praticamente está fora. Se você começar a dominar isso, mesmo sem ter experiência, você vai fazer um bom trabalho, vai começar a se destacar e vai crescer cada vez mais rápido. Então vamos revisar. Primeiro passo, para elaborar o planejamento mesmo sem experiência em obra de edificação. Se dedicar muito a dominar as técnicas de planejamento. Segundo passo, exercitar casos práticos e reais em cursos ou no estágio e assim por diante. 3. Criar ou aprender uma metodologia passo a passo que você possa seguir para construir esse planejamento. E essa metodologia tem que permitir que você faça as perguntas certas à equipe da obra, à equipe de setor técnico, aos projetistas, né? Que tenha um passo a passo que vai te permitir, com aqueles conhecimentos que você já tem, das técnicas de planejamento e do exercício de casos reais, você poder trabalhar e seguir essa metodologia. 4. Dominar a organização do fluxo de produção e do fluxo logístico. Então eu tenho o cronograma, mas eu tenho a logística de suprimentos, como eu falei, de material, de pessoal, de terceiro, de projetos, de dinheiro e assim por diante, tá? 5. Conhecer os pontos críticos de risco, que são, eu elenquei 6 pontos críticos para você, né? A gente tem aí, quando fala dos pontos críticos de risco, a gente conversou sobre 6 pontos que você precisa
entender que existe para trabalhar no momento correto e com as pessoas corretas na elaboração do planejamento. E, sexto e último, dominar a técnica fundamental de gerenciar o risco no cronograma. Tá? Se você, veja só, tudo isso depende mais de você. Se você se dedicar, se você investir, né? Eu não estou nem falando necessariamente de dinheiro. Você investir seu tempo em pegar esses conteúdos, começar a aprender esses conteúdos, e nessa sequência que eu estou te falando, campeão. Eu lhe garanto que você for chamado para planejar uma usina nuclear, você vai lá e participa da equipe, conduz, ou co-conduz, co-coordena o processo, tranquilo. Você for chamado para uma hidrelétrica, chamado para um shopping, para um edifício, para um aeroporto, para uma estrada, para uma rede de abastecimento de água, para montar uma subestação, e por aí vai, tá certo? Tranquilo. Seguindo isso aí, você vai participar bem, vai se destacar, e a tendência é que com o tempo você inclusive vire referência, tá joia? Não perca essas oportunidades por medo de não ter experiência. Agora sim, obviamente, de repente chamar agora não dá, né? Agora você tem que dominar as técnicas de planejamento, tem que exercitar os casos práticos e reais, aprender uma metodologia ou criar a sua, e assim por diante, que eu falei antes, né? E para tudo isso também eu queria só fechar aqui o assunto e relembrar que nós estamos aí com esse conteúdo grátis para você, muito conteúdo no canal, por exemplo, o mini curso de Caminho Crítico, muito bom, desculpe dizer, mas é muito bom mesmo. Ele é muito rápido, focado, isso é isso, e ele coloca pontos que talvez você não encontre em livros. Tá difícil de achar livros que tenham todos os tópicos que estão ali. É claro que a gente não pegou 200 exemplos, nós pegamos um exemplo que não é prático, mas um exemplo didático, e saiu trabalhando nele para você poder entender tudo que pode fazer. E no MS Project, né, para você poder ver, inclusive com a mão na massa, e você mesmo treinar aí no seu MS Project e tal. E a outra grande dica que eu quero deixar é: não perca essa oportunidade que vai vir em novembro da Black Friday, mas é só para quem estiver nesse grupo VIP do WhatsApp. Então tá, o link tá aqui embaixo. Acessa, entra no grupo. Nós não vamos ficar te perturbando todo dia ou todo tempo, não. É só para quando você já está lá cadastrado, para quando chegar no momento certo, ou em algum momento eventual, a gente mandar uma informaçãozinha para você se posicionar. E a grande informação que vai ser tirar as dúvidas sobre o Master e apresentar a condição super especial que nós estamos brigando aqui. A briga tá feia, mas a condição vai ser bonita, com certeza, exatamente por isso que a briga tá feia, que é para conseguir uma condição de preço muito boa para você, uma condição assim violenta de boa, tá certo? Outra coisa, eu queria pedir uma gentileza para vocês. A gente tem vindo nos últimos encontros, e até para a gente conversar melhor, eu tenho soltado sempre uma sala virtual, um linkzinho no Zoom para uma sala virtual, para a gente se encontrar, conversar lá e tal, que fica muito mais bacana. Dessa vez, hoje eu não vou poder fazer isso, porque eu estou aqui envolvido numa atividade extra, e a galera tá cobrando aí, chamando, etc e tal. Eu fugi para ficar aqui com vocês esse tempo, para não furar. Mas coloca aí suas perguntas, eu vou respondendo devagarinho assim, entre uma fugida ou outra, ou amanhã, ou depois eu vou respondendo, eventualmente, dependendo da pergunta, né? Eu até faço um vídeo e coloco no Instagram. Quem ainda não segue a gente no Instagram, vamos deixar o link aqui também. E é fácil de achar, lá no Instagram tu bota Prof. Alex Amarante, e aí tu vai achar a beleza, né? Não precisa nem do link aqui não, mas tudo bem. Prof. Alex Amarante lá no Instagram. Tem um bocado de vídeo e conteúdos também que a gente coloca quase todo dia. Aliás, quase todo dia. E tem várias dicas e coisas lá de informação bacana para você. E aí, de repente, alguma das perguntas aí que vocês estão colocando, né? Por causa da pressa eu não vou poder responder agora, nem a gente vai poder se encontrar. Mas as perguntas aí que vocês estão colocando, eu até, dependendo da pergunta, eu faço um vídeo e respondo, até para poder desenvolver melhor a resposta, para não ser só uma resposta curta. E mando aí também via Instagram. Tá joia? Bom, pessoal, bom fim de semana, grande abraço. E fica ligado que a gente vai continuar tendo conteúdos para vocês, tanto aqui no YouTube como no Instagram. Aproveita os gratuitos e fica atento, hein? Aproveita aí o grupo VIP, hein? Não perde essa oportunidade não, porque pode ser, se você perder, pode ser um prejuízo grande. Se você aproveitar, vai ser um retorno grande. Então, te liga aí no grupo do WhatsApp e entra nele, tá joia? Bom fim de semana, galera. E grande abraço. A gente se vê nas próximas, ou se vê no Instagram.
De repente amanhã ou depois de amanhã. Valeu! Grande abraço.